Estão conseguindo ver o slide? Sim, Sim. Beleza. perfeitamente. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o mercantilismo, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao capítulo. Quem quiser acompanhar pelo livro, está na página 158, começa na 158. Bom, e vamos lá então. Mercantilismo, gente. O mercantilismo, ele vai ser a política econômica, tá? Que vai ser implantada durante as monarquias nacionais e os governos absolutistas. Então, basicamente, aí o século XVI e XVII vai ser um período em que a gente vai ter um grande desenvolvimento econômico, principalmente por conta das grandes navegações, e aí vai ser necessário políticas econômicas para fortalecer ainda mais os países. Então, a gente vai ter como característica a centralização política das monarquias absolutistas. Então, o rei vai comandar todo o território com poder absoluto e a economia ela vai ser estruturada de acordo com as características de cada uma das monarquias, tá bom? E aí, quais são as características básicas do mercantilismo, tá? Então, os princípios do mercantilismo são: primeiro, metalismo. Qual é a ideia, gente? Quanto mais você acumula metais preciosos, mais rico e poderoso um país é considerado. Então, a busca dos países era acumular esses metais em seu território, que era o quê? O ouro e a prata. Então, um país que tinha maior quantidade de ouro e de prata era considerado um país mais rico e, portanto, mais poderoso. Estímulo ao comércio. Os países, eles estimulavam a prática comercial. Por quê? Porque era através da prática comercial que a gente tem mais lucro. Então, por exemplo, se eu produzo cana-de-açúcar, eu vou ter um valor comercial, e se eu produzo o açúcar, eu vou ter um outro valor comercial. Qual que vocês acham que dá mais dinheiro, dá mais lucro? Vender a cana-de-açúcar ou vender o açúcar? Cana-de-açúcar? Não, é vender o açúcar. Por quê? Porque a cana, ela é a matéria-prima, então ela tem um valor mais barato. Então você vende a cana, vai, por R$ 5. O que o comerciante ele vai fazer? Ele vai pegar a cana-de-açúcar, fazer todo um processo industrial e transformar a cana em açúcar. E aí o açúcar ele vai ser vendido a 10. Então, os países eles estimulavam o que? A prática comercial, a prática da venda dos produtos manufaturados. Seriam aqueles produtos industriais feitos agora manualmente. Nesse momento era manualmente. Hoje em dia é feito através das máquinas, da indústria. E aí o que acontecia? Eles valorizavam muito mais esses produtos da indústria manual do que a exploração da matéria-prima. Por quê? O produto manual dava muito mais lucro. Nós temos também a ideia do protecionismo alfandegário. Então, o que acontece? Você tem duas situações. Alguns defendem o livre comércio e outros defendem o protecionismo alfandegário. O que seria o protecionismo alfandegário? É uma ideia de proteção da sua indústria. Então, o que acontece? Eu tenho uma indústria no meu país que fabrica tênis. Só que o país do Guilherme, que o Guilherme mora, que é um outro país, é um outro território, também produz tênis e ele quer vender aqui no meu país.
E aí, o que ele vai fazer? Ele pode vender? Pode. Só que ele vai pagar uma taxa alfandegária. E aí, o produto dele ele vai ficar mais caro. Então, com a taxa, ele vai acabar vendendo o produto no meu país com um preço de R$ 300. Enquanto o meu tênis, que é nacional, ele vai ser vendido a R$ 100. Então, o que vai acontecer? As pessoas que têm muito dinheiro vão comprar o tênis do Guilherme, mas as pessoas que não têm tantas condições vai acabar comprando o tênis nacional. Agora, se eu não coloco a tarifa alfandegária e o Guilherme vende o tênis dele ao mesmo valor que o meu, todo mundo vai querer comprar o tênis do Guilherme, sabe por quê? Porque é um produto internacional. E as pessoas têm na cabeça a ideia de que o que vem de fora é melhor. Às vezes pode ter a mesma borracha, ser o mesmo estilo de produção, mas as pessoas têm a ideia de que o que vem de fora é melhor. E aí, é por isso que os produtos que vêm de fora, eles são mais caros que os produtos nacionais, por conta justamente dessas taxas alfandegárias. Isso é até hoje, tá? É para proteger a indústria nacional, tá bom? Bom, um outro exemplo é a balança comercial, tá? Todos os países até hoje buscam ter uma balança comercial favorável e alguns países buscam aí diminuir sua balança comercial desfavorável. Então, como que funciona, gente? Basicamente, através das importações e exportações. Então, ó, exportação é a venda dos meus produtos. Eu estou vendendo o produto. Importação, eu estou comprando o produto. Então, exportação é sempre quando um país vende o produto para outro e importação é sempre quando o país compra o produto, tá? Então, uma balança equilibrada é o quê? É quando a venda e a compra de produtos estão ali equilibrados. Então, por exemplo, eu vendi 10 mil em produtos e comprei 10 mil em produtos. Então, eu estou ali no zero. Eu não ganhei, mas também eu não perdi. Quando a balança comercial é desfavorável, a gente fala que ela é deficitária, ou seja, ela teve um déficit econômico. Por quê? Porque ela está devendo. Então, o que acontece? Basicamente, quando você compra mais do que você vende. Então, o que acontece? Eu vendi aí 10 mil reais em produtos, só que eu comprei 30 mil reais em produtos. Com quanto eu fico? Como é? Não entendi. Menos 20 mil. Menos 20 mil. Então, o que acontece? Eu vendi, ou seja, eu lucrei 10 mil, só que eu comprei 30 mil. Então, eu fico com menos 20 mil reais. Então, eu tenho uma balança deficitária. Eu estou devendo. E aí, quando eu tenho uma balança positiva, é quando eu tenho superávit. Quando eu supero aí as expectativas, que seria o quê? Eu vendo mais do que eu compro. Então, por exemplo, eu vendi 50 mil em produtos, comprei 20 mil em produtos. Quanto que eu tenho? 50 para 20, 30 mil. Então, eu tenho 30 mil positivo. Por quê? Porque é o lucro que eu tive nesse meio tempo. Esse tipo de processo econômico você pode utilizar para qualquer coisa, seja valores grandes, como o caso de comércio entre os países, seja valores pequenos, como por exemplo mesada. Você recebe uma mesada de 10 reais por mês.
e naquele mês você decide gastar R$ 20, você vai ter R$ 10 a menos, você vai ter um ponto negativo, você vai estar devendo R$ 10 aí para os seus pais, porque naquele mês você quis comprar uma coisa maior do que o valor que você tinha. Então, no mês seguinte, você já sabe que você está no negativo. Agora, se você recebe R$ 10, só que só gastou 5, no próximo mês você vai ter 15, porque você vai receber os 10 mais os 5 que você conseguiu guardar. Então, basicamente, isso também é uma balança comercial. E nós temos a exploração de colônias. Com o processo das grandes navegações, os países europeus tiveram aí os territórios americanos e africanos para poder explorar. E através dessa exploração, eles buscavam alcançar o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, tá? Então, no caso aí, haviam duas formas de explorar a colônia. Uma forma era por meio da exploração de metais preciosos no território, que foi muito utilizado pela Espanha, que a Espanha começou a retirar ouro e prata que se encontrava aqui na América e levando para o território espanhol. E o outro método era através do pacto colonial, que era você conseguir esse lucro através do comércio. Então, aqui no caso do Brasil com Portugal, tá bom, gente? O que estabelecia o pacto colonial? O Brasil, como colônia, ele só podia comercializar com os portugueses que eram a metrópole. Então, Portugal determinava todos os valores. Portugal comprava o produto brasileiro a um valor pequenininho, um valor baixo, e revendia esse produto do Brasil para o restante da Europa a um valor bem maior, tá? Ao mesmo tempo, Portugal comprava produtos variados aí da Europa a um valor baixo e revendia para o território brasileiro a um valor bem maior. Dessa forma, o lucro ficava principalmente aqui no território português. Dúvidas por enquanto, gente? Não. Nenhuma. Ok. Então, gente, essas práticas que eu falei, elas são as práticas do mercantilismo, tá? De maneira geral. Então, a gente tem os princípios do mercantilismo, que é o metalismo, o estímulo ao comércio, protecionismo alfandegário, balança comercial e a exploração de colônias. São 5 princípios. Só que esses princípios, eles vão ser empregados de forma diferente em cada um dos territórios, tá? Então, no caso aqui da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, a gente vai ter muito em prática a ideia do metalismo, a busca da balança comercial favorável e a exploração de colônias como fonte de riqueza dos países. Então, aqui a Espanha, por exemplo, além de buscar acúmulo de moedas, porque elas exploravam o ouro e a prata da América, elas buscavam garantir aí o equilíbrio comercial. Já os portugueses, eles tinham o objetivo de acumular os metais para a fabricação das moedas, para facilitar aí o comércio, e ele vai acabar disputando muito com a Espanha o controle das novas terras para poder explorar as colônias. Então, esse período é o período ali que é feito o Tratado de Tordesilhas, que estabelece a divisão das terras entre Portugal e Espanha. No caso da Inglaterra, gente, a Inglaterra, como não tinha muitas colônias para explorar, ela demora muito para iniciar o processo das grandes navegações, elas vão voltar suas práticas econômicas para o comércio. Então, ela vai estimular muito o comércio na região
e vai começar a produzir aí muitos produtos manuais, tá? E principalmente na área de produção de tecidos. E aí a Inglaterra vai crescer tanto comercialmente que vai possibilitar que ela seja o país a passar primeiro pela primeira revolução industrial. Professora, e o que aconteceria se a colônia não aceitasse, por exemplo, assim, negasse vender só para Portugal? A colônia ela não tinha como negar. Por quê? Porque ela estava sob o domínio dos portugueses. Então, as populações nativas que viviam aqui foram dominadas e as pessoas que vieram ocupar o território eram portugueses. Então, eles não viam outra possibilidade a não ser seguir com o pacto colonial, pelo menos naquele momento, tá? Mais tarde, assim, os colonos vão começar a contestar. Porém, no início, não havia essa contestação. Havia contrabando. Você vendeu os produtos, mas de forma ilegal, com piratas, outras situações, tá? Bom, gente, e dentro dessa questão do estímulo ao comércio, os ingleses eles vão formar a Companhia Britânica das Índias Orientais, tá? Essa companhia ela vai servir como uma estrutura para facilitar e consolidar o comércio naquela região, e eles vão criar entrepostos comerciais na Índia, na Indonésia, e vão desenvolver o comércio exterior, o que vai fortalecer muito a Inglaterra como território. Eles vão enriquecer muito nessa época, tá? Então, basicamente, a Inglaterra, ela meio que vai monopolizar o comércio dos produtos das Índias. Bom, a Inglaterra ela vai ter um grande desenvolvimento também em 1651, com o governo de Oliver Cromwell, que vai estabelecer o primeiro ato de navegação. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma lei que todos os produtos que fossem transportados teriam que ser transportados por navios ingleses. Então, por exemplo, se a França quisesse vender alguma coisa para a Inglaterra, a França tinha que contratar um navio inglês para ir buscar o produto na França e levar para a Inglaterra. Então, tudo teria que ser transportado por navios ingleses. E aí, no segundo ato de navegação, o Oliver Cromwell estipulou aí que as embarcações elas tinham que ter um capitão e 70% da tripulação com nacionalidade inglesa. Ele fez isso para gerar empregos, porque às vezes a França contrata um navio inglês, mas a tripulação é francesa. Não, ele estipulou que pelo menos 70% da tripulação deveria ser constituído por ingleses. No caso aqui da França, a prática mercantilista ela vai estar voltada também para o estímulo ao comércio. No caso, o mercantilismo na França ficou conhecido como cobertismo, porque vai fazer referência ao ministro financeiro Jean-Baptiste Colbert. E, basicamente, os principais produtos franceses eram tecido de luxo, as tapeçarias, que seriam os tapetes, porcelanas e objetos de vidro, tá? A gente tinha também as malharias, que eram as malhas, de maneira geral. E o país ele vai se utilizar muito do protecionismo alfandegário, que é o quê? Taxar os produtos que vinham de fora para o território francês. E aí acabou fortalecendo a indústria interna. Os franceses também evitaram aí importar mais do que exportar para manter a balança equilibrada. Bom, gente, no caso aqui da Holanda, tá?
No caso da Holanda, a Holanda tinha uma forte burguesia mercantil e bancária, então eles tinham muito dinheiro para investir no desenvolvimento. A Holanda, ela também vai criar a Companhia Holandesa das Índias Orientais, então eles vão se destacar muito no comércio marítimo. Os holandeses, eles também vão criar o Banco de Amsterdã, que vai também fazer muitos empréstimos na época para outros países. E eles vão trabalhar muito a questão do colonialismo, tá? Aí vocês vão falar, ah, professora, mas a Holanda não tinha colônias. Mas os holandeses, eles vão entrar em acordo, principalmente com os portugueses, para a produção da cana-de-açúcar no Brasil. Então, os holandeses vão financiar toda a indústria da produção de cana-de-açúcar no território brasileiro. Em troca, os holandeses vão comercializar o açúcar. Então, como ficava? O Brasil produzia o açúcar, vendia para Portugal, tá? Portugal vendia para a Holanda e a Holanda vendia para os outros países do mundo. Então, os holandeses ficavam aí com maior lucro. E aí, gente, dúvidas, medos, traumas, preocupações? Não. Não dúvidas, só tô com medo. Tranquilo com Não. essa ideia do Por hoje é mercantilismo? só, pessoal. Por hoje é tudo, pessoal. Bom, gente, o mercantilismo é uma matéria curta, porém ela é extremamente importante para vocês entenderem o sistema econômico, tá? Não só daquela época, mas algumas práticas, como, por exemplo, o protecionismo alfandegário, o estímulo ao comércio, a balança comercial, ainda são práticas atuais dentro da economia dos países, tá? Elas são importantes para o entendimento não só da economia dos territórios nacionais, como também para uma economia pessoal para vocês. Vocês têm aula aí de educação financeira, vocês sabem que essa questão da balança comercial acaba sendo importante aí para vocês conseguirem ter um acúmulo de riquezas, como diziam os mercantilistas, tá? Qual vai ser a crítica que vai vir depois para o mercantilismo? Justamente nessa ideia do acúmulo de riquezas. Não adianta você ficar juntando dinheiro sem que você invista no desenvolvimento do comércio. Tá? E aí, a partir daí, a gente vai ter a crítica com o liberalismo econômico, que a gente vai ver mais para frente. Professor, hoje você vai passar a lição? Sim. Bom, pessoal, atividades, tá? Então, a atividade de hoje são as atividades da página 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173. Ah, professora, mas tem muitas páginas. Pessoal, não se assustem, a maioria das páginas são questões alternativas. Então, elas são mais simples de se fazer, mas vocês precisam ler para poder responder, tá bom? Não é só sair chutando. Professora, Oi. eu já enviei. Tem que entregar hoje na plataforma? Vocês têm até terça-feira, 5 horas, para postar na plataforma. Terça-feira que vem? Só a próxima semana? Porque a nossa próxima aula é quarta-feira. Então, então é terça-feira à tranquilo. noite eu De vou boa. olhar a plataforma, tá? Então, vocês têm até Tranquilo, terça, tranquilo. 5 horas para postar. Professora, Oi. eu já enviei a lição do dia 29 do 7 e do dia 5 do 8. Eu já estou enviando do dia 12, tá? Beleza, Gui. Então, gente, quem aí está faltando alguma atividade, se organizem para poder
entregar as atividades, tá? Eu vou colocar... Professora, ixi, verdade, né? É verdade, eu esqueci qual que é a minha. Acho que é 12/8, né? Isso, 12/8. Gente, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da turma de vocês, caso vocês queiram aí enviar por e-mail as atividades, tá? Ok. Só que aí quem for enviar por e-mail as atividades, coloca lá na plataforma que vocês enviaram por e-mail, para mim poder olhar o e-mail direitinho, tá bom? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Ô, caramba, vai, para. Tá bom? Copinha aí o e-mail. Já mandou, Aí, professora? foi para todo mundo? Acho que não, né? Não. Acho que foi só para o Não. Gabriel. Pra mim não foi não, professora. Calma aí que eu já ponho de novo. Agora foi. Agora apareceu para todo mundo. Né? Camps7b@gmail.com. Isso. Então, gente, quem quiser pode enviar por e-mail. Eu sei que tem pessoas que preferem fazer na apostila. Então, vocês podem tirar foto e enviar por e-mail. A foto precisa aparecer a página, tá bom? Para que eu possa verificar direitinho a lição. E coloquem lá na plataforma. Ó, professor, eu mandei por e-mail. Só para mim poder verificar, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Beleza. Não esqueçam Deixa a live de aberta pra nós, não? enviar as atividades que vocês estão devendo. Professora, deixa a live aberta. Oi? Deixa a live aberta, professora. Por quê? Pra gente, ué, pra gente. É ficar só aqui. entrar depois de novo, Não dá, moço, Não não dá. esquece de... Entra, né? Vocês não entram. Só vocês montarem, gente, uma live para vocês. Ô, preguiça, professora. Você deixando aqui já é meu